Bem-vindo ao Constância Cast, porque constância na palavra gera transformação. Hoje estou aqui com o Wellington Toledo e a Daniela Toledo, a mais conhecida como Dani Toledo. E em Hebreus 11:1 fala sobre fé. E hoje a gente vai ouvir a história dele baseada na fé e nos milagres da vida do casal. Bem-vindo, Wellington. Olá. Bem-vindo, Dani. Olá, boa tarde. Foi difícil chegar aqui? Não, fácil. Muito obrigado aí pelo aceitar o convite. E nosso programa, nosso objetivo é falar sobre os testemunhos da vida de vocês. E eu espero que quem estiver assistindo, né, preste muita atenção, porque às vezes um detalhe faz toda a diferença. Um detalhe de posicionamento, Sim. um detalhe de decisão na vida, que é muito importante, e a caminhada com Jesus. Então o programa é todo de vocês. Quero saber como é que vocês se conheceram, como é que foi esse início dessa jornada, como é que vocês chegaram hoje na Novos Começos, Barra. E vai ser um tempo aqui de qualidade. E espero que vocês fluam e que Jesus esteja conosco. Amém. Nós agradecemos o convite de estar aqui, com certeza, para poder acrescentar cada vez mais, né, e levar a fé às outras pessoas e tá aí contribuindo para esse canal, Para esse podcast. Para esse podcast. Isso aí. Isso. Então, os casais que vieram aqui, esse é o 15º episódio. A gente teve testemunhos aqui de saúde, de finança, de empresa, sabe? E quem está assistindo, geralmente, não acredita. A pessoa que não está no meio evangélico, por exemplo, não acredita nos milagres que são possíveis. Porque Deus fez, Ele faz e vai continuar fazendo. Verdade. Cabe a você saber aonde você está se posicionando. Isso. E falando sobre testemunho, é muito raro. Você conta na sua família, você conta na sua igreja, você conta no seu ministério, encontra com um amigo antigo, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. Mas no todo, as pessoas, além de não acreditar, não passar confiança, elas não procuram saber. E no mundo moderno de hoje, de Instagram, de Facebook, né, de Verdade. TikTok, tudo muito acelerado, eu resolvi usar esse canal, esse podcast, para divulgar os testemunhos. Eu acho isso muito importante. Eu nem sempre fui evangélico e eu não acreditava nas coisas, não via a coisa com a ótica que eu vejo hoje. Uhum. Estou no caminho, estou na caminhada ainda, mas o programa tem me edificado demais. Ouvir os testemunhos das pessoas, coisas simples, sabe? De conquistar uma casa, de conquistar um casamento, sabe? Muito bom. Então, o programa é todo de vocês, como eu falei no início. Vamos fluir aí. Me fala como foi que vocês se conheceram para a gente começar esse assunto de testemunho de milagres. Eu e Dani temos 18 anos de casados. Estamos juntos há 23 anos. Nós temos um casal de filhos, né? Matheus e Mariana. Temos uma netinha, a Alice, fez 6 anos. E a gente se conheceu através de um amigo meu de infância. Na verdade, ele morava, né, do lado da minha casa, lá na Tijuca. E aí, muitos anos convivendo com ele, ele se mudou para Vila da Penha. E eu comecei, como ele era muito meu amigo, a ir para casa dele, finais de semana e tudo. E ele começou a namorar a prima dela. E não conhecia e foi ele namorando. E num belo dia resolvemos viajar. Praia Seca. Conheço. E aí essa prima falou assim, vou levar a minha prima para viajar com a gente. Eu naquela época também estava solteiro, não estava namorando. E fomos viajar. E foi assim que nós se conhecemos, através dele. Estávamos juntos lá nesse final de semana, nesse feriadão. Hoje eu entendo que muitas coisas estavam dando erradas para poder não ir. A gente nessa época não era evangélico ainda, mas uma semana antes bateram no meu carro na Avenida das Américas, eu estava sem carro e coisas acontecendo para não viajar. Mas viajamos e estava lá. E a partir daí começamos a se conhecer, começamos a sair
e estamos até hoje aqui, firme e Desde o forte. primeiro dia. Desde o primeiro dia que se conhecemos, estamos aí, Quando tem né? que acontecer, Quando tem que nenhuma acontecer. batida Não, atrapalha. atrapalha. Exatamente. Deus é bom. Foi desde o início. Primeiro, a gente ficou acho que uns 7 dias, né, nessa viagem, que foi um feriadão, que juntou um feriado bem grande. E aí a gente ficou uns 2 dias, assim, se conhecendo. No terceiro dia, começamos a namorar e nunca mais nos deixamos. Verdade. Agora é até a eternidade. Amém, amém, amém. Amém. Isso aí. E a gente, né, nessa trajetória, a gente católico, a gente frequentava, né, a igreja católica. Chegou um determinado ponto que a gente era muito atuante na igreja, então participava de tudo, estava muito envolvido, todos os eventos da igreja, a gente estava. E chegou a pandemia. No meio da pandemia, tudo parou, né, tudo. E a gente começou a sentir uma falta, né, dessa convivência, de estar, né, em oração. E aí na internet não era a mesma coisa. E aí ela começou a ver algumas pregações, As lives que tinham as ao lives vivo, que né? tinha ao vivo. Ah, tinha live de tudo. Tinha live de tudo. Sertanejo, pagode. Sim, Tinha live de sim, tudo. sim. Era muita live. Era realmente. muita live. Tinha live 24 horas. Assim. Exatamente. Exatamente, para poder, né, as pessoas. E ela junto com a irmã dela começaram a ver essas lives. E ela quietinha lá vendo e eu continuando e tudo. Passou a pandemia e a gente começou a querer voltar. Porém, nesse meio caminho da pandemia voltando, um casal muito próximo da gente começou a ter algumas crises no casamento e estavam prestes a se separar. Nós, como muito, né, juntos, começamos a querer entender e fazer de tudo para que esse casamento não terminasse de anos e anos. Então começamos a focar neles. E aí essa pessoa resolveu ir para a igreja, falou assim: a live que a gente está vamos para tá tendo aqui tem aqui na Barra essa igreja, Que na época era Lagoinha. que na época era Lagoinha, que era até a do André Fernandes que tinha, né? Que ele pregava em Miami, né? Então ele fazia muita live e ela frequentava, ouvia, escutava, né? E ela escutava do meu lado, quietinha ali na cama, e eu só ouvia, mas eu não, porque eu era um improvável em entrar na igreja, eu era um improvável de estar dentro. Eu era um improvável mesmo. Eu tinha muitas coisas que davam um conflito muito grande. Eu não aceitava muitas coisas da igreja evangélica. Então eu era improvável de pisar naquele lugar. Já tive experiências do qual eu não conseguia ficar dentro de uma igreja evangélica. Eu passava mal. Eu passava mal, meu coração acelerava, me dava uma angústia e eu tinha que levantar e sair. E, assim, eu era realmente um improvável de estar naquele lugar. Mas já era o processo que Deus já estava fazendo na minha vida. Hoje eu tenho esse entendimento. Ele criou uma circunstância, né? Algo para que eu pudesse acessar e pisar naquele lugar e estar naquele lugar. E foi bem, assim, realmente um processo que trabalhou muito em mim. E ela começou a frequentar essa igreja através dessa pessoa para poder ajudar ela, né? E ela se identificou em buscar o evangélico, né? A igreja evangélica para poder se fortalecer, e ela começou a frequentar. E aí o marido dela resolvendo, vendo que ela estava, né, frequentando esse lugar, ele falou: pô, eu quero resgatar meu casamento. Eu vou na igreja onde minha esposa está indo, porque a gente está se separando, mas eu não quero separar. Vamos comigo, Hélio? Eu falei: não,
eu sou muito seu amigo, mas não vou. Eu não tenho como. Ele falou, vamos, por favor, vamos comigo. E aí, eu falei com ele, tá bom, cara, por você tá me pedindo, mas eu vou falar uma coisa pra você. Se eu não me sentir bem, eu vou embora. Eu vou lá pra fora e deixo você lá. Eu vou te acompanhar. Tá, ok. Fui a primeira vez, foi até num culto máximos que teve, culto para homens. Ele me levou e aí eu fui com ele, fiquei de boa, vi todo aquele fluir, né? Hoje em dia a gente entende, todo aquele ambiente, aquelas palavras, e foi assim, eu fiquei do início ao fim. Até alguns louvores eu cantei e tava ali realmente e fui embora. E com isso ele começou a falar: Poxa, vamos, ó, hoje ela vai no culto. Vamos comigo, porque eles não estavam nem mais indo junto, não estavam. E ela com essa pessoa, né, com a esposa e eu com o marido ali tentando. E eu falei: Caramba, é dessa forma. E aí foi nesse processo que ele foi me levando. Ele aceitou Jesus ali, ele começou a frequentar a igreja. E ele começou a me levar para poder ter uma companhia para ele, e foi através ali de acompanhar ele, vendo que o casamento dele começou a restaurar através dali, e aí foi num culto do qual eu assisti o Renan, né? E depois foi a transição dele para assumir a Novos Começos, né? E eu fui ali e aceitei Jesus com o pastor Felipe. E o mais interessante é que eu ainda não tinha nenhuma experiência com o Espírito Santo, não tinha nenhuma experiência. E eu falei assim, Deus, se realmente for para eu ficar aqui, se for realmente para aceitar, que uma pessoa toque no meu ombro e que me leve até lá na frente. E aí no momento do 1, 2, 3, a pessoa, eu fui, levantei a mão, a pessoa veio, colocou a mão no meu ombro, me convidou para que eu fosse lá na frente. Essa pessoa não tirou a mão do meu ombro em nenhum momento. Fui até lá na frente, ele ficou com a mão no meu ombro e o pastor Felipe, na hora do momento final, veio, orou por mim, botou a mão no meu ombro e eu falei, é aqui que eu vou ficar. Muito lindo esse Tô testemunho. impactado. Olha quantos milagres em poucos minutos que você Em falou. poucos minutos. Quantos milagres na sua vida, né, automaticamente na sua família e na família do seu amigo. O amigo Sim. que o levou. Olha como Deus faz. Como você falou, o improvável. O improvável. Exatamente. Foi levado através de uma crise conjugal de um amigo. Isso. E eu já estava há 6 meses, hein? Eu já estava frequentando há 6 meses e ele ia um dia, né? No outro não ia. Então, assim, nem por mim, digamos assim, eu sendo a esposa, não toquei ele, né? Mas essa crise conjugal desse amigo que é muito próximo da gente, como Deus faz realmente as coisas, né? Ele foi através Impressionante, do- impressionante. Normalmente as pessoas falam, vai pra igreja porque você está passando algum problema, porque você tem algum problema. Nem sempre. Às vezes Deus usa uma pessoas, situação, né? circunstâncias, para que te leve também ao propósito que ele tem para sua vida, para você. E até hoje estamos lá. Foi a primeira igreja do qual a gente se converteu, né? Saímos do... E é a Novos Começos e estamos lá até hoje. E assim, Daniel, e eu falei assim, uau, eu entrei. Como é ser evangélico? Como vou me comportar? Como eu vou, né, estar aqui? E eu falei para ela, eu sou muito atuante. Então eu falei para ela, eu quero servir. Porque eu já tinha isso no meu DNA, né? Vou servir. E ela falou, não, então vamos. Eu falei, aonde é mais escondido? Ela falou, eu tô servindo no cerimonial. A gente faz os lanches para os voluntários, o camarim dos pastores, pro louvor, e a gente fica numa cozinha. Eu falei, é isso, eu quero ficar aí atrás. Quero ficar aí escondido. Eu vou servir aí.
E aí eu passei o processo, né, do start e tudo, para poder introduzir na igreja e começamos a servir. E esse meu amigo também falou, vamos servir. E eu comecei a servir com ele. Todo o início foi dentro da igreja junto com ele. Resgatamos, né, o casamento deles e ele na caminhada também juntinho comigo, seguindo e falamos, vamos servir. E aí nós fomos servir ali naquele lugar. E o mais impressionante é Deus, ele vai fazendo as coisas e detalhes. Aí depois a gente vai, né, passando o filme Vai e vem lembrando. agora lembrando assim, vai passando o filme e vê cada detalhe dele. No cerimonial não existia homem, não existia casal, só mulheres. E eu e esse meu amigo pisamos ali. Os primeiros. Foram É, os os primeiros primeiros homens. homens ali. Até um pouco assim, meio. Mas precisava de braçal, de coisas que as mulheres não davam, porque existia pesos, existiam coisas que precisavam ser feitas. Então nós começamos ali. Mas ali era tipo uma transição para poder ir para outro ministério na nossa cabeça. Mas não, para Deus não. Era ali que a gente tinha que ficar, porque ali a gente tinha que continuar fazendo, né? Sendo cuidado e fazendo a obra dele. E ali a gente começou, e aí até a líder virou e falou assim: ah, tem o parking aqui, ó, o líder aqui, vem aqui, ó, esses dois aqui querem servir no parque. Só que o líder não deu muita atenção pra gente e não chamou a gente. E a gente continuou ali. Continua. Hoje a gente tem entendimento. Era pra ter ficado ali. Não é pra sair dali. E nós continuamos ali, servindo, passando por todo aquele processo ali. E foi crescendo. Daqui a pouco veio mais casal, mais homem, e veio transformando aquele ambiente. ministério, aquele ambiente. E a gente foi ali excelente. Hoje a gente fala, o propósito de Deus estava ali, a gente estava cumprindo direitinho, né? E muito, muito, muito ali dentro daquele servir, fazendo todo. E eu falei, o que agora eu preciso conhecer a igreja, eu preciso o que temos na igreja. Tem curso de casais, nós fomos lá e fizemos. Tem um curso Máximos, eu fui lá e fiz o curso Máximo. Agora tem o Revaiar, eu fui lá e fiz o Revaiar. Tem o DIP, eu fui lá e fiz o DIP. Todos os cursos da igreja nós mergulhamos, porque a gente queria ter o entendimento e buscar realmente. E isso foi transformador para mim, já que eu vinha de um lugar da Igreja Católica, né? E para introduzir no Evangelho. Então, ali foi me moldando, me aparando, me colocando no caminho, me direcionando, né, para o propósito que Deus queria na nossa vida. E ali eu fui mergulhando, eu falei, eu vou mergulhar. Então, realmente, a nossa igreja, ela é transformadora. Ela vai cuidando e vai te dando todas as ferramentas para que você possa, né, caminhar debaixo da mão de Deus, no Evangelho, no caminho certo. Olha quantos testemunhos de milagres que você está falando. Agora, eu queria focar em duas situações. A primeira é o servir. Eu até tenho um dos livros que eu vou lançar que fala O Servir Me Salvou. E foi servindo que eu aprendi um pouco mais de como lidar com as pessoas. De como entender no reino de Deus é totalmente diferente do corporativo. Sim. Você começou a servir o primeiro homem do ministério e foi crescendo, e a igreja crescendo, Sim. e com vocês crescendo o ministério. Então, assim, a importância do servir para as pessoas que estão lá na igreja. Tem pessoas lá na igreja há 3, 4, 5 anos que não servem, não frequentam a GC e não fazem os cursos. É o outro ponto que eu gostaria de expressar aqui para quem está assistindo. Quando a gente está no propósito que Deus te chamou, Sim. e isso não tem dúvida. Ricardo, que você é meu. Sim. Se você não tivesse entendimento de fazer os cursos, de interagir, olha que delicadeza, fiz o curso de casais, fiz o curso de homens, que é o nosso curso Isso. máximo, fiz o Revaiar, que é transformador, são 2 anos Sim. estudando a Bíblia. E não é só ler e estudar, não. É o espiritual ali. Exato. É o conhecimento que chega através de Jesus.
Você vê uma aula, as suas aulas totalmente diferentes da aula que eu assisti, mas a gente chegou a assistir algumas aulas juntos, Sim, né? tem um período juntos, é isso aí. Eu tô me identificando com a tua história, porque esse mesmo processo eu também estou vivendo. Agora eu tô no deep. Mas enfim, para quem está assistindo, independente da igreja que você frequenta, né? A igreja ela tem que ser um suporte, né? A gente tem ajuda psicológica, a gente Sim. tem os cursos, vários cultos. Hoje nós só temos 2 cultos no domingo, mas a igreja é bem cheia, né? Eu creio que daqui a pouco vão ser 3. Amém. Então, assim, se você realmente não entender que os cursos não estão lá de brincadeira, que os cursos estão lá para você usar, para você fazer, para você entender, e daí você fazer esse testemunho que você está fazendo hoje, como é que você quer viver milagres? Exato. Verdade. E aí continua. Então, esse processo de servir, a Dani estava com você já servindo lá também, e já estava um pouco. Você fez algum GC de mulheres, alguma coisa Não, assim? não. Como é que foi entrar no GC? O GC a gente. Foi logo que você entrou, né? Logo depois que ele entrou, ele começou a servir no parking depois do cerimonial. A gente estava servindo no cerimonial e no parking. E aí tinha um amigo, a gente conseguiu. Teve mais amizades com esse amigo, e aí ele chamou a gente para dar esse apoio lá nesse GC, porque ele era novo, primeira vez na casa dele, ele ia ser anfitrião, né? É isso. E aí a gente foi lá no Recreio. E aí começamos o GC lá. É o GC que a gente está até hoje. Uau! É o GC que a gente está até hoje. Ele já não está mais na igreja, ele saiu da igreja. Já passamos por 3 lideranças, 3 anfitriões, mas a gente permanece, né? Porque Deus pediu para a gente permanecer. Então, assim que a gente começou o GC, né? Foi dessa forma. Foi. Para ajudar também um amigo, Foi pra pediu o nosso ajudar um amigo. apoio. Ele era um pouco resistente, né? No início, a ter assim esse compromisso. Toda sexta-feira a gente vai ter que estar num lugar, né? Ter esse compromisso. Aí eu falei, vamos para ajudar. Ele não está pedindo a nossa ajuda, então vamos. E aí ele gostou também, se identificou, e aí a gente começou a ficar. E É a toda entrega. semana é a A entrega. entrega. A renúncia, A né? renúncia. Não tem outro caminho. É isso. Tem que renunciar. É, verdade. E no nosso GC, a gente tem vários testemunhos, né? E 2, assim, que para deixar dentro, assim, como que edifica bastante. E o nosso GC, o anfitrião, o terceiro anfitrião, ele abriu a casa dele com um propósito de que a filha se convertesse. É isso. Eles eram evangélicos e a filha não era. Então ele queria que a filha, né, também aceitasse Jesus, frequentasse a igreja. Então ele abriu a casa dele como anfitrião e aí o nosso GC foi para lá. E começamos a entrar em oração. Oração, os G6, a filha ficava no quarto e a gente ali orando. E hoje ela se converteu, A glória de Deus. é batizada, faz o revaiar, serve na igreja e frequenta o GC Next dela. Então, assim, o que o GC fez na casa, na vida dessa família. E glória a Deus que a gente também estava participando nesse GC. E o segundo também era uma voluntária nossa, quando a gente estava servindo no cerimonial. Ela orava para que o marido viesse. E a gente entrou em oração. Ela frequentava o GC Pink. Ela recebeu um convite para levar o marido aceitou, não sendo evangélico, né? Não ter aceitado, mas ela era, e falou assim: poxa, visita o nosso GC. Desde o primeiro dia que ele pisou naquele GC, nós recebemos ele. Ele participou e até hoje ele Se converteu também. se converteu, se batizou e Faz hoje revaiar. faz revaiar e hoje é um dos líderes Glória de a Deus. G6. Você que está assistindo, GC é como se fosse uma célula em outras igrejas, mas é um grupo de crescimento. Esse grupo se reúne uma vez por semana para falar
de algum texto bíblico para falar de sabedoria, para falar de entendimento, de fé, né? Estamos vivendo agora o ano do favor, que é a nossa igreja, e a importância, né, de ser a igreja fora do templo ali, aquele instante, né? Eu amo meu GC, já vi tantos milagres lá. É muito bom fazer parte de um grupo. Porque na igreja a gente acaba não se comunicando bem, a gente não tem esse tempo de qualidade. Sim. E no GC não, no GC a gente começa ali 8 horas, que é para terminar 10. Eu não sei o de vocês, mas eu nunca consigo terminar 10. É difícil. Eu sei que tem uma regra, né? Mas às vezes estão lá 10, 10 e meia, 11. E o GC saudável, claro, tem que terminar ali entre 10 e 10 e meia no Sim, máximo, né? Mas eu confesso que às vezes passa um pouquinho disso. E amém. E Amém, vamos isso. tentar manter É essa isso. comunhão, que é difícil. Sim. Por exemplo, domingo, quando a gente vai ao culto. Eu geralmente vou no culto de manhã. Não tem jeito. Se encontra com os irmãos do GC ali, vamos almoçar. E eu já tô com o almoço preparado em casa. Mas aí não tem como. tem Vamos como. embora, É todo mundo. verdade. É isso que é o legal, né? É isso. Sim. Dessa unidade, Sim, desse sim, compartilhamento. E às vezes, não só para agradecer, para falar de coisas boas, também para tirar uma dúvida, um aconselhamento. Sim. E eu aprendo muito com o meu GC. Eu sou muito grato pelo convite. Rândalo, que Deus abençoe a sua vida. O Rândalo me chamou num dia improvável, eu estava lá numa Premiere, por mensagem de WhatsApp. Ele mandou, ó, a gente decidiu aqui te convidar para ser um líder de GC de casais. E eu, assim, por isso que eu falei que eu me identifiquei contigo. E eu falei, Fernanda, e agora? Papai do Céu chamou aqui, vamos nessa. E aí já somos líderes há 3 anos. Levantamos um casal de líder que fez treinamento junto com a gente. E recentemente, no nosso GC é tão abençoado que tem 2 casais de líderes em treinamento. Glória a Deus. 2 casais que daqui a pouco, né, Vamos vai multiplicar, liderar um liderar outro. Ele vai multiplicar. Isso que é importante, que é muito bonito na nossa igreja. A gente estava falando aqui, fora dos bastidores, né? Que a nossa igreja é muito dinâmica, ela não Sim. para, ela cresce. Todos os cultos vem lá uma quantidade considerável de irmãos que entenderam que Jesus é o caminho. É É verdade. verdade. E esse processo seu é muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. Parabéns. Tô adorando o testemunho de vocês. Mas me fala mais aí um pouco sobre o ministério, que eu sei que vocês também foram levantados nesse ministério como líderes. Como é que é ser líder de um ministério tão importante da igreja? E aí nesse processo lá no ministério do cerimonial, né? Eu e Dani lá, fluindo. E aí a liderança antiga saiu e a gente era o pastor Arthur, que era o pastor, né, de todos os líderes e de todos os voluntários, né, naquele momento. E ele veio e pediu para que a gente orasse, e se a gente pudesse aceitar a liderança. E com todo o entendimento eu falei, vamos entrar em oração, vamos ver o que Deus quer, né, se realmente é esse passo. Porque levar um ministério, né, continuar a obra dele, né, ser líder de ministério, é você cuidar, continuar, né, cuidando das ovelhas que Deus coloca ali, é a continuação, sendo o braço dos pastores que estão ali, e cuidando de cada um, e claro, e entregando tudo com excelência no dia do culto, né, que vamos prestar, que vamos entregar a ele. Então, líder, as pessoas falam, é pesado, é uma responsabilidade. É um temor, responsabilidade, porque a gente está ali levando, né, o que Cristo quer que leve para as pessoas, né, para os seus irmãos. Então, assim, é uma responsabilidade dessa, mas é um fluir. É uma leveza quando você tem um entendimento, quando você é obediente, tudo flui. Pessoas certas se conectam, pessoas certas estão ali, pessoas certas estão conectadas com você e faz aquele ministério, o servir, fluir e andar. Então, às vezes a gente fala, não é a quantidade de pessoas, é a qualidade de pessoas. Quando todas as pessoas estão com o mesmo propósito,
o fluir de servir é muito, muito leve, muito saudável. E aí nós entramos em oração. Eu era, né? Assim, um Timóteo. Não, Timóteo Não, não, Tomé. Tomé. Eu pedia sempre Várias umas 3 confirmações. confirmações. Se realmente era aquilo que Deus queria para minha vida. E vieram as 3 confirmações. Lá no início eu falei para você, né, Daniel? Se Deus queria que realmente eu aceitasse, ficasse naquela igreja e a mão, encostasse a mão no meu ombro, eu também no ministério para poder aceitar a liderança, eu pedi 3 confirmações. E as 3 confirmações vieram. Então, assim, não é levantado por homens, não é levantado através da nossa carne. É realmente Deus que sabe o nosso coração, sabe o nosso propósito e vê o entendimento que a gente tem e o que Ele quer para a nossa vida. E ali eu aceitei. E foram 3 anos maravilhosos servindo ao Senhor. 3 anos ali naquele ministério excelente. Cada pessoa, cada testemunho, cada Muito lindo. transformação que nós tivemos naquele lugar. E foi muito, muito lindo. Deixa eu só te interromper. Tantos processos, né, que a gente passou ali no cerimonial, de obra. Aí a cozinha era pequena, não tinha ar-condicionado. E aí vamos fazer obra, aí a gente tinha que ir lá para baixo, para a cozinha do baby. Então foram muitos processos, né? E aí a gente o tempo todo tentando segurar os voluntários, né? Porque às vezes dava um desânimo, porque a gente chegava muito mais cedo que todo mundo. Então, isso tudo é desafiador, né? Muito. Foi desafiador, só que eles viam a gente ali com eles. Nós somos líderes, né? Que a gente gosta de estar com os voluntários, a gente acredita que isso é uma das características de liderar segundo o coração de Jesus, é estar ali junto com eles, né? Então, a gente estava o tempo todo, não, vamos lá, isso é só um processo, a gente não orou tanto para a gente ter uma cozinha grande com ar-condicionado, a gente tem que aceitar o processo. É desafiador, mas vamos aceitar. Então, a gente viu muitos testemunhos no cerimonial e pessoas que não queriam mais sair dali. Não queriam ir para outro lugar, só queriam servir ali. Então foi muito, muito lindo, né? Tudo que a gente viveu ali. Muito lindo. Por isso que foi assim muito difícil quando o Senhor pediu para a gente entregar a liderança do cerimonial. Eu não quis aceitar porque eu falei, mas eu amo servir no cerimonial, eu amo, tá tudo bem, é leve, não é pesado. A gente conseguia dividir com os coordenadores as compras, né? Porque o cerimonial é um trabalho um pouco braçal, tem que ir no mercado e tal. Então a gente já estava nessa fase de que cada coordenação já ia fazer as suas compras, então estava muito bom o fluir, né? E aí o Senhor pediu para a gente entregar. É Foi aquilo, muito difícil. você tá na zona de conforto, já tá dominado aquele ambiente, aquele lugar. Mas Deus não quer isso de você. Ele tem algo a mais para você. Então, ele não quer que você fique parado, você fique na zona de conforto. Então, ele vai mexendo você. E aí, nós passamos por todo esse processo e ele falou: agora é a hora de vocês saírem, porque tudo que eu ia fazer, eu queria fazer nesse ministério, tudo que eu queria Através de fazer vocês. através de vocês, essa estação já terminou. Agora, essa estação é para outro, não é mais para vocês. Vocês foram obedientes, vocês conseguiram, passaram por todo esse processo e agora você vai para outro lugar aonde eu irei te colocar. Nós não saímos dali direcionado para um lugar, direcionado para algo a mais, nada disso. Nós entregamos para descansar. E foi nesse momento que também nós tivemos o entendimento do qual Deus desacelerou a gente, colocou a gente em casa, porque ela precisou fazer uma cirurgia. E aí ficamos 4 meses dela se recuperando dentro de casa, e ali Deus foi tratando e foi ministrando no nosso coração o que Ele queria pra gente. Então, assim, quando nós se convertemos, eu e Dani, nossa família nenhuma é evangélica, né? A mãe dela, que mora com a gente, os nossos Nossa filhos, filha. nossa filha, né? Que nosso filho já não mora mais com a gente, já tá morando sozinho.
Mas assim, eles não eram. Então a gente vivia intensamente muito na igreja. E para eles era um conflito, porque a gente estava saindo. Então Deus colocou de volta a gente para dentro de casa, resgatamos toda a nossa família, reestruturamos tudo de novo e agora ele chegou o momento que ele virou e falou: agora vocês podem voltar para o reino e conseguir continuar a obra que eu tenho para vocês. E aí foi o processo de mais ou menos 6 meses, né? Nós chegamos nos nossos pastores, nós falamos, eles entenderam. É impressionante. Deus, ele já faz, ele Toda a já conecta conexão, né? tudo, já faz a conexão. Nossos pastores, eles já tinham um entendimento. Deus já tinha colocado isso no coração deles, que realmente era o momento. E eles falaram, não, sim, vamos fazer a transição, continuem na nossa liderança, sobre nossa liderança, vocês não estão saindo, vocês estão continuando, só é uma pausa que nós precisamos fazer. E logo em breve vocês estarão de novo conectados e estarão de novo na obra aqui. E realmente foi isso. E aí, mais para o final do ano passado, em oração, estavam em orações, eles também, e aí foi o Ministério da Recepção, do qual precisava de uma liderança, e Deus foi ministrando no nosso coração já, e dos pastores, e aí eles nos chamaram e falaram, agora a hora do descanso Acabou. já acabou. Vamos botar a mão na massa, vamos para a obra. E o mais incrível, assim, que ele falou no início, né? Que ele queria ficar num lugar escondido. Cerimonial é um lugar escondido. E aí, quando a Vanessa e o Jupan, que hoje são nossos pastores e líderes, né, dos voluntários, chamaram a gente, já tinham conversado com o pastor Renan, a pastora Ana, para falar da recepção, a gente falou, não, mas meu Deus, a gente estava no cerimonial, que ninguém via, agora a gente vai para a recepção, que já está ali de cara com gol, todo mundo vendo. E aí a gente também entrou em oração e Deus confirmou. E aí a gente aceitou esse desafio, que é um desafio, ainda está sendo, né? Porque no cerimonial a gente tinha 100 voluntários sobre a nossa liderança, na recepção são 300. E a cada start vem mais gente, já até aumentou esse número, né? Não são mais 300. Vem 30, vem 40, vem... Então é bem desafiador, mas a gente continua sendo obediente ao que o Senhor, né, tem colocado no nosso coração. Tem colocado no nosso coração. E é isso, né? E vocês devem aprender o tempo todo, né? Porque cuidar de gente ensina muito. Ensina Muito. Muito. Ensina muito. Eu tenho uma equipe, né? Falando do mundo corporativo, né? Eu tenho uma equipe de trabalho e cada um tem um perfil e Sim. é um desafio lidar com cada perfil diferente, né? Mas que luta de vocês, que história bonita, né? Como Deus faz. Deus de detalhes, né? Detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. Vai encaixando as peças, né? Vocês são líderes da recepção desde o ano passado? Desde dezembro. Desde dezembro. Então, Dezembro. aí o cafezinho, Café, a balinha, a placa de seja bem-vindo. a placa não hoje em tem dia mais. Não tem mais, Não tem que mais a igreja placa. tirou a plaquinha do bem-vindo. Tá. É só a balinha, o café, o suco. O famoso café O famoso café. com a borda de Nutella. Isso aí. Mas não tem como, né? Quem ainda não provou, quem ainda não conhece, vá na nossa igreja que tem É lá o melhor esperando. cafezinho da Barra da Tijuca. Verdade, gente. Nossa igreja é bênção e cresce a cada dia. Sim. E precisamos realmente de braço, precisamos Sim. de pessoas disponíveis, né? Eu sei que o ministério de vocês é de entrada, né? Isso. Quem chega do start passa por vocês para depois ir para outros ministérios. Isso. E vocês têm que ser essa referência. Quantos coordenadores hoje? Nós temos 28 28 coordenadores. Parabéns, gente. Parabéns, parabéns. É muita gente para cuidar. Muita gente mesmo. Que desafio lindo, tá? E que transformação é essa, né, Wellington? Porque eu também venho do berço católico e essa transformação mexeu muito comigo e com a minha família. Você acabou de falar que você levou esses 6 meses em casa e conseguiu o objetivo, não que você queria, mas que Deus colocou no teu coração de converter a família. Então, ainda não estão Não convertidos. todos, Ainda mas não. alguns. Sim.
Mas em breve Mas a é um gente tem a processo. promessa. É um processo, porque você tem Sim. que ser constante. É isso. Não tem outro caminho. É isso. Eu também, quando eu me converti, a minha mãe estava viva nessa época e ela também, católica, daquelas antigas, sabe? E você tá chato, Uhum. você mudou, É. você não gosta mais de mim. E isso no início, né? Você não tem ainda muito entendimento ali da palavra. Quem me ajudou muito foi a Ingrid e o Elvis. Um beijo para vocês. Vocês conhecem eles. Sim. E fazia parte do GC deles, que eles eram líderes, né? E um dia, conversando com eles, ele falou: Daniel, isso é muito fácil de resolver, rapaz. Você tem a espada, você tem um louvor, coloca em prática. Coloca em prática. Igual você falou, orou para ter certeza, né? Isso. E quando eu comecei a colocar em prática o poder da oração, louvor, jejum, e aí eu comecei a orar para minha mãe, ia visitar ela, sempre com a palavra de amor. Às vezes ela estava estressada, e eu sempre com a palavra de amor, né? Eu tenho mais esse lado pastoral, e com paciência, com muito carinho. Aí começou a mudar a coisa. Quando eu chegava, ela, não vai orar hoje? Vou orar, minha mamãe, vou orar. E aí um belo dia ela pediu para ir na igreja. E levantou a mão, e logo em seguida ela pediu para ser batizada. Foi um evento lindo. Nesse dia foi a primeira a ser batizada, foi pastor Arthur. E foi lindo, foi um evento. E com 86 anos, minha mamãe entregou-se a Jesus, né? Amém, glória a Deus. E um ano depois, menos de um ano depois, 10 meses mais ou menos, ela veio a falecer, tá? Foi rápida, uma infecção urinária. Chegamos no hospital, no outro dia já estava avançado mas Deus me fez cumprir algo que era improvável. Improvável. Nem o pessoal da minha própria família acreditou, sabe? Porque foi tudo através de oração, de joelho, de jejum, de louvor. E isso é muito bom ouvir que você também teve esse tempo aí com a sua família. Sim. Isso que é o nosso primeiro ministério, né? A Isso. gente tem que cuidar É isso. do nosso Importante. primeiro testemunho. Sim. Gostaria que vocês falassem agora, expressamente aí, vocês têm aí mais de 300 liderados, é muito bom. Eu vejo que quando a pessoa se converte, ela tem um foco, principalmente no servir, e a gente tem que ter muito cuidado nisso hoje. E você que já fez o Revaiar e o DIP, a gente tem que levar essa palavra com muito carinho sobre servir, porque tem gente que serve em 3, 4, 5 ministérios. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que se converteu agora e está usando todo o seu tempo, esquecendo da família para servir? Qual o conselho que vocês dariam para uma pessoa hoje, que chegasse hoje lá no teu ministério? Já sirvo no parque, já sirvo na diaconia, agora eu quero servir aqui no cerimonial, quero servir também na recepção. Qual o conselho que você daria para essa pessoa hoje? A gente tem que ter muito cuidado realmente com esse voluntário. E entender, conversar com ele para saber o porquê disso, o que está acontecendo. Muitas pessoas tiram isso como uma fuga ou ele não quer estar em alguns ambientes para que ele não continue se desviando ou ele não caia, né? Então a gente primeiro conversa com ele, tem um entendimento com ele, o porquê que ele está querendo. Muitas pessoas acham que para poder acelerar o processo dele da igreja, para que ele seja mais crente, vamos dizer assim, é servindo. Então, tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades de entendimento realmente do servir na igreja. E na nossa igreja é muito leve, porque é de 15 em 15 dias. O nosso pastor, ele sempre fala, o servir não pode ser pesado e não pode tirar você do propósito e do direcionamento ali. Você não pode servir para poder fugir de casa se você tem algum problema, fugir de alguns ambientes que você tem algum problema. Não, você tem que servir, porque o servir, ele te resgata, ele te fortalece, é uma entrega, né? Ele te cura, porque ali nem sempre você, naquele dia que você está servindo, você
está sendo curado, você está curando outra pessoa, porque alguém também precisa de algo que você fale, que você transborde, porque Deus vai colocar você no caminho daquela pessoa. Então, você também tem que cultuar. Você precisa estar ali, louvar, entregar o louvor a Deus. Você também precisa ouvir a palavra. Você precisa também entregar a Deus ali. Então, não é só o servir que você tem que estar fazendo. Não é servir, contabilizar milhas no evangélico. Não é isso. Servir, na verdade, é você fazer com que o ministério, a casa de Deus, o corpo de Deus funcione, mas também você precisa se dedicar a receber, a entregar, a ouvir a palavra, Eu acho que entregar o louvor. ser obediente, né? E foi o que ele falou. Geralmente as pessoas, quando entram, elas querem. É como se muita gente ainda não tem um entendimento do que é servir. O servir, eu acredito que pra gente, é, a gente não está fazendo tudo que Deus já fez por nós. É o mínimo que a gente pode estar fazendo é servir a casa dele, né? Tá servindo pessoas. E como ele falou, geralmente é uma fuga. O que aconteceu comigo, por exemplo, quando a gente estava servindo muito mesmo, e a gente não parava em casa. Então Deus precisou me parar através dessa cirurgia, para eu olhar para dentro da minha casa, que é o meu primeiro ministério, que é o nosso primeiro ministério. Então, muitas vezes eu acredito que acontece isso com as pessoas, que elas não querem. O que acontecia comigo, eu não queria, como eles não eram convertidos, eu não queria ouvir certas coisas, ser confrontada, conforme a sua mãe falava. A minha mãe também falava muito isso no início, né? Os nossos filhos. Ah, vocês estão bitolados. Agora é só a igreja, vivem na igreja. Então, eu não queria escutar aquilo. Então, para eu não escutar aquilo, eu tinha que ficar fora de casa, na igreja. E me fazia muito bem. Eu não estava percebendo que em vez de eu aproximar a minha família de mim, eu estava afastando cada vez mais, porque eles estavam ficando cada vez mais com raiva da igreja. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter esse entendimento. As pessoas têm que entender que Deus, muitas vezes, ele não vai chamar a gente para pregar no púlpito, né? Ele vai chamar a gente para pregar dentro da nossa casa, né? Para pregar na nossa empresa, quem tem empresa no nosso trabalho. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Eu demorei muito a entender isso. Eu só consegui entender mesmo quando Deus me parou em casa. E aí ele falou muito com a gente nesse período que a gente estava em casa. Ele falou muito isso. Você tem que voltar para dentro da sua casa, porque a sua casa é seu primeiro ministério, né? Em Timóteo diz que não adianta você cuidar de tudo do reino e em casa você não cuidar, né? Então não vai adiantar. Então eu acho que o conselho que a gente dá para essas pessoas é que precisa primeiro obedecer a Deus. Perguntar a Deus o que Deus quer, o que Jesus quer de você, qual é o servir não é um protocolo, você vai lá, hoje eu fiz o devocional, dá um chequezinho, fiz o devocional. Fui para academia, tá pago. Não é isso. Servir não é isso. É você servir com amor e em obediência ao que Deus pediu, né? Eu acho que tem que ter esse entendimento muito claro. Não é fácil, né? Mas eu acho que quando a gente mergulha na palavra de Deus, quando a gente entende por que Deus nos chamou, da onde Ele nos tirou, então tudo começa a ficar mais claro, né, na nossa vida. E aí a gente começa a aprender que a gente tem que estar aqui para agradar Ele, para fazer a vontade dele na nossa vida, e aí tudo vai fluir. Porque o melhor lugar onde a gente poderia estar é no centro da vontade dele, não tem outro lugar melhor, né? Independente se você vai ser levantado líder, eu acho que a gente também, o nosso recado que a gente dá, a gente costuma falar, nós não somos líderes, nós estamos líderes, né? Porque o ministério não é nosso, o pastor Renan sempre fala muito isso, o ministério não é nosso, é de Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento que o ministério não é nosso, que a gente está aqui para obedecer, que estamos nesse lugar. Hoje a gente está liderando a recepção, mas amanhã Deus pode chamar a gente para ir para outro lugar, como ele pediu para entregar o cerimonial, e agora a gente está na recepção, e amanhã ele pode pedir para entregar de novo. Então a gente tem que entender, não se apegar, né? A gente está aqui para cuidar de pessoas, eu creio, né? A gente crê que o nosso chamado é cuidar de pessoas. A gente tem isso muito forte. Pessoas no geral, mas assim, muitos casais, né, que procuram a gente, muitos casais
Que a gente às vezes nem imagina, pô, esse casal, ontem mesmo, né? Uma pessoa, a gente estava na igreja, falou, abraçou ele e falou, "Vó, vocês não têm noção, como vocês são referência. E a gente fala, é para a glória de Deus, não é sobre a gente, né? A gente procura fazer sempre o que Deus está mandando a gente fazer. E quando a gente fala, às vezes, vocês só têm 4 anos e meio de conversão, tem pessoas que acham, nossa, eu achei que vocês já tinham 10, 15 anos, nasceram no berço evangélico. Não, mas por quê? Porque a gente entendeu, a gente mergulhou, a gente procurou fazer o que Deus estava mandando, todos os cursos, tudo que estava liberado, né? Porque assim, o propósito de Deus na nossa vida, ele vai se cumprir de uma forma ou de outra. E muitas vezes a gente precisa dar o passo, né? A gente precisa, também tem a nossa parte. Deus vai fazer a dele, mas tem a nossa parte. E se a gente não fizer, ele vai levantar outra pessoa, porque a obra dele não vai parar por causa da gente. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Quando a gente tem esse entendimento que a gente precisa ser um instrumento, né, de Deus, porque ele está vendo o nosso coração, eu acho que tudo flui, porque a gente está aqui para obedecer mesmo a ele, né? Muito Eu boa essa acho que explicação. Espero que você que esteja assistindo entenda que servir é importante, Sim. mas quando a gente tem equilíbrio, Equilíbrio. Exatamente. não é? Mesmo porque você falou uma coisa certa, né? Tem gente que serve e não cultua. Então você tem que servir, cultuar, fazer os cursos, Isso. ir no culto, Frequentar um GC. frequentar um GC. Tá aí, não dá para fazer tudo. Não tem como. Pastor Renan até Exatamente. fez uma reunião esse dia com a gente. Isso, É exato. impossível você querer fazer tudo de uma vez. De uma vez. Há processos. Há processo. Então você chega, vai servir, servir na recepção. Beleza. Ah, vou entrar no GC. Então, já 2 dias, né? Isso. GC mais um dia para servir. E o domingo, escolher um dos horários para ir no culto. Exato. Isso. Andando esse processo, terminou um curso, ou entra no outro curso. Isso. Não se adaptou naquele GC e tá tudo bem, procura outro Procura GC. outro. Às vezes a pessoa não se adaptou àquele GC. Sim. Eu escuto muitas histórias assim, o GC era bom, mas não mexia com a pessoa. Eu tenho casais que vieram de outros grupos de outros GCs Uhum. e que se identificou no casais. Não é? Então, assim, se tiver um equilíbrio, a pessoa consegue servir, estudar, verdade, sim. cultuar e ser Isso. feliz, né? E adorar nosso É Deus é isso. maravilhoso. Muito maravilhoso, porque lembra lá atrás que eu falei pra você que eu entrei na igreja através De um amigo. de um amigo que estava passando por um processo no casamento. E a gente sempre falando assim, a gente quer servir, a gente precisa servir, queremos servir. E aí, todo o processo que a gente foi passando, a gente vai tendo entendimento. Como esse casal veio e falou pra gente, sem a gente dar uma palavra, ou sem a gente só conversar, e ele falar, né? Poxa, vocês impactam bastante. E aí a gente hoje tem um entendimento, porque a gente foi chamado nesse período agora, no início do ano, para poder também estar participando do curso de casais. Então a gente agora também estamos, né, ajudando no curso de casais, estamos como conselheiro de um grupo, dos pequenos grupos Dos de pequenos casais. Já até dei aula pro noivo. Então a gente vê assim, tudo que o Deus estava fazendo lá atrás, tudo que ele queria, a gente sendo obediente, ele vem e vai fazendo. Agora você está no caminho certo. Então ele vem confirmando todas as coisas. E assim, é muito lindo, né? Em ver e falar assim, poxa, eu tô sendo obediente, tô passando pelo processo, passei pelo processo, tô ali. Então hoje a gente cada vez mais está ajudando a igreja. Então assim, a pessoa que se converte na nossa igreja, muitas vezes a gente ouve assim, a igreja é muito grande, ninguém vai te dar importância, ninguém vai te ver. Nós temos, porque nós temos o servir, nós temos o GC, nós temos o curso. Então, nós temos todo o preparo para poder abraçar cada um dos irmãos que estiverem ali dentro. Então, eles são cuidados. Não é só mais um membro. Mas tem que querer. Mas tem que querer. E isso tem que ficar bem explicado. Exatamente. Deus vai fazer a obra na tua vida, mas você tem que querer. Exatamente. Se você não procurar,
esquece. Exatamente. Tá? Exatamente. É essa pessoa que vai no culto, cultua, louva, tal, tá tudo certo. Mas se ela quer evoluir no reino, Sim, tem que ter a entrega. sim. É isso. Eu queria compartilhar também para as pessoas que você falou do poder da oração, né? Que é muito. Ontem a gente também teve o culto sobre Sim. oração e que é muito. Como é que eu vou me expressar aqui? É muito forte mesmo a oração. A gente tem que crer no poder da oração mesmo, porque antes dele se converter, eu já estava desde janeiro, né, na igreja. E toda a Santa Ceia, eu pegava a Santa Ceia como se fosse ele, e eu falava, Senhor, um dia ele vai estar aqui comigo, a próxima Santa Ceia ele vai estar aqui comigo, cultuando, e foi assim durante os 6 meses, né? E quando ele aceitou Jesus, eu falei para ele, hoje a gente faz isso, né? Não Nossos sei se filhos. você já viu, mas a gente faz pelos nossos filhos, a gente sempre pega, eu pego 2 copinhos, ele pega 2, um representando a nossa filha e ele representando o nosso filho, e a gente fala para o Senhor, um dia eles vão estar aqui com a gente, cultuando. E para que as pessoas não esqueçam, eu fico até emocionada, porque... E de Deixa ver ele fluir. falar, né? Porque o Wellington não falava assim. Eu que falava muito mais, e hoje eu até tô falando menos do que ele. Ele fala, ele se expressa, ele não gostava de ler a Bíblia, de ler livros. Então, assim, tudo que Deus fez, só a gente sabe, né? Tudo que a gente passou, a gente e Deus. E ver hoje, assim, ele falando, ele se expressando e ele contando é muito lindo. A O gente não pode improvável. desistir, O é o improvável. improvável. O improvável. É o improvável. E o nosso curso também, os cursos que tem na igreja, vou dar um testemunho aqui, do curso Máximos. Eu frequentava, né, o curso Máximos e teve o camp de todas as igrejas, né, Máximos. E eu fui nesse Acampamento. acampamento. Foram 3 dias de orações, de momentos, de adoração. É impactante aquele camp. E tava lá, e quando eu voltei, nós retornamos, num domingo já de noite, chegamos aqui mais ou menos umas 9 e pouca da noite, o ônibus parou lá na nossa igreja, aí estavam todas as mulheres para poder receber, os homens e tudo, e recebemos, e naquele momento, aquela festa, ela chega no cantinho, me puxa e fala assim, Alice tá no hospital, vamos pro hospital, a nossa neta. E eu falei, puxa, no hospital? Ela, tá no hospital, vamos lá, que eu acho que ela vai ter que ficar internada, tá com uma complicação. E dali eu falei, vamos pro hospital, não vou pra casa não. Aí fui pro hospital, diretamente pro hospital. Chegando lá no hospital, ela tava lá sendo atendida e tudo, tava sendo monitorada. E nós chegamos e falamos, o que que tá acontecendo? Aí falou, a médica falou que ela tá com uma infecção Era uma infecção urinária que estava urinária, já para os rins, que já né? estava no rim, está tomando o rim e tá muito perigoso. Ela precisa ficar internada, tomar antibiótico na veia, precisa de muita atenção porque está muito perigoso. A médica está desesperada, a febre dela não passa, não abaixa, não tá demais. E aí eu falei, que isso? Aí eu falei, eu pensei, falei, Deus, não, eu tava num momento tão... E lá no camp, nós tivemos palestras, nós tivemos culto, pregações, do qual falava do nosso poder de oração. Nós, no Revaiar, a gente tem, né? Também uma aula sobre isso, né? Sobre o poder, realmente, né? A fé e o poder. E é nisso que eu quero pegar o gancho, que realmente o poder da oração e da sua fé, ela transforma tudo. Naquele momento eu peguei a nossa neta no colo, que ela tinha acabado de sair lá da parte da enfermagem para poder distrair um pouco ela e falou assim, ó, medimos agora a febre dela, não baixou. E ela já estava lá mais de 3 horas e não baixava com remédio nenhum. Então eu agarrei ela, abracei ela, peguei ela no colo, botei ela aqui e comecei a ficar na emergência de um lado para o outro, orando por ela. E orando, e ela do lado intercedendo, e orando, não aceito,
não vai, ela não vai, a tua filha. Comecei a orar, e fiquei 1 hora orando. Foi o momento que a médica virou e falou assim, traz a Alice de novo que precisamos medir de novo a temperatura dela. Ela entrou. E nisso que ela entrou, a médica falou, a febre dela baixou. Aí, mas precisa ficar internada. E só que nesse trâmite que estava tendo, a gente tinha trocado o plano de saúde e não sei o que houve, que eles não deram baixa num e não introduziram o outro. Então ela estava com um plano de saúde no antigo e no novo estava dando um conflito. E o plano de saúde não queria autorizar a internação dela. E tava lá na briga, e foi na hora, e estando ali. E a gente falou assim, poxa, eu vou para casa que eu tô muito cansado, sem dormir, do camping. Graças a Deus, a febre baixou, e eu agora, então vou para casa, ver aí para poder a internação dela, e daqui a pouco a gente vai se falando. Aí assim que eu fui do carro, fui orando, falando, Senhor, não, e fui. Cheguei em casa, tomei um banho, assim que tomei o banho, eles ligaram e falaram assim, a gente tá voltando para casa. Não foi autorizado a internação dela, a médica falou que a febre baixou, ela mandou ela para casa, amanhã de manhã nós vamos voltar pro médico. Aí falei, tá bom. Ela veio para casa, e chegou em casa, nós oramos lá de novo para poder dormir e tudo. Acordamos, ela foi para o hospital de novo, novamente. Quando chegou no hospital, foi fazer totalmente os exames todos novos. A médica que estava lá, outra médica, falou, não estou entendendo. Ela não tem nenhuma infecção, ela não tem nada no rim, ela não tem nada. Mas como? Não, ela tá bem, não tá com febre, não tem nada. Só uma pequena infecção aqui realmente na urinária, mas não tem nada no rim dela, ela não tá com nada nos exames, tá aqui. Aí pediu, né? Olha os exames que estão aí, que nós de madrugada a gente estava aqui. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, falou, realmente, mas esse aqui de hoje não tem nada. Faz o seguinte, vai para casa, se ela tiver alguma febre, nesse período você volta aqui. Senão daqui a 3 dias eu quero que ela volte para a gente repetir todos os exames e fazer de novo para ver o que está ocorrendo. Ela voltou para casa, tomou alguma medicação, voltou 3 dias. E esses 3 dias, quando voltou lá, ela não tinha nada. Nada. Curada. Glória a Deus. E aí, assim, é a transformação, é a fé, é a oração. E a gente tem todas as ferramentas, a gente tem o conhecimento. Basta a gente, né? Colocar em prática. Quantos milagres num só, tá? Não só. O foco é da netinha de vocês. Eu vejo sempre ela com vocês. O foco é ela, mas olha quantos detalhes. O plano de saúde deu conflito. Sim. Para ela não ser internada. Exatamente. Olha o cuidado, gente. Olha o cuidado. Isso não tem explicação? Tem. A oração, o cuidado de Deus com vocês, da entrega de vocês. Olha os benefícios. Sim. Eu sei que você que não é crente está nos assistindo, pode imaginar, mas eles estão aqui contando uma história. Sim, uma história de testemunho de milagres deles, que eles viveram e vivem. E que vão viver muitos ainda. Amém. Muito obrigado por esse testemunho. Muito bom. Família é tudo. Família é muito bom. Família é tudo. Conta um pouco mais sobre a família, né? Vocês têm 2 filhos, a netinha, ela mora perto, como é que é isso? Mora com a gente. Eles moram com a gente. Todo mundo? Filha. A nossa filha, o genro e a netinha. E a mamãe? Minha mãe também. Minha mãe, na verdade, minha mãe mora embaixo da nossa casa, a gente mora em cima da casa dela. Mas é o mesmo terreno, né? Então mora junto, praticamente. Que bom que resolve tudo ali, né? Tá e a sogra é uma segunda mãe? Na verdade, ela é minha mãe e sogra dela, porque ela implica mais com ela. Aí me defende.
Me defende. Depende. Faz tudo por mim, tudo. E ela. Você sabe que eu sou líder de casal e eu sou Sim. muito observador, né? E ver você olhar e admirar ele, nossa, mexeu comigo. Eu gostei de ver, sabe? Você falando sobre a mudança dele, falar. Você já imaginou antes ele dando aula para noivos? Não. Isso é transformador, né? É, muito. Isso é muito bom, porque os casais geralmente não edificam um ao outro. É sempre, se você observar, principalmente o pessoal do mundo, né? É sempre reclamando, apontando os defeitos, Sim. né? Ah, você só faz isso, mas não olha os Os benefícios. benefícios. Exato. Então a gente tem que levar isso para frente, né? Que a gente possa aprender a passar isso para frente. A gente, ao invés de falar mal das coisas que a pessoa não é muito prática, não é muito boa, falar das coisas, né, boas, das vantagens, né? Eu brinco muito com a minha esposa, ela é muito perfeccionista. A Fernanda, se tiver um copo fora, um copo sujo, uma toalha fora do lugar, se não tiver dobradinho, se não tiver tudo certinho, ela se estressa. E eu, sabendo disso, eu faço de tudo para manter arrumado. Isso aí. Eu demorei tempos para entender que ela gostava do shampoo olhando para ela. Sabe o rótulo do shampoo? Sim. Se o shampoo não ficar olhando para ela, ela implica. Então, assim, qual é o trabalho que eu tenho de colocar lá do mesmo jeito, né? Eu não me incomodo. Se ele tiver de lado, eu não ligo. Mas é o meu perfil. Sim. Ela liga. Então, assim, casais, vamos fazer o outro feliz. É o básico. Eu casei Verdade. com a Fernanda para fazer a Fernanda feliz. Isso. Não é isso? Isso. E a Fernanda casou comigo para me fazer feliz. É uma troca, porque 3 cordões não se rebenta fácil, né? Fácil isso aí. Então, assim, se você coloca Jesus no meio, começa a praticar, aquele crente é diferente, a vida daquele crente dá tudo certo, a vida da... As pessoas, não sei com vocês, mas comigo falam, né? Sim. Como é que eles conseguiram? É. Por quê? Unidade, gente. Exato. Respeito, Sim. carinho. Eu tô É a só... parceria, né? Uma só carne. Eu vi ele falando e você observando ele, mexeu comigo, eu gostei muito. Fala um pouco mais da sua sogra-mãe. Fala um pouco dela aí pra gente. É bom, né? A gente... É verdade. E assim, mais interessante que aonde eu trabalhava ali na Barra, a mãe dela tinha um restaurante. A mãe dela tinha um restaurante e eu frequentava esse restaurante para almoçar. Antes da de gente vocês- se Antes de conhecer. conhecer. Uau! É. Então eu já frequentava lá, já conhecia o irmão dela, já conhecia ela, já conhecia a irmã dela, porque eu frequentava aquele restaurante, porque eu trabalhava ali e almoçava ali. E sempre tinha aquele contato. Tanto que ela falou assim, poxa, ele trabalha perto aí. Ela falou, ué, perto aí, eu tô conhecendo o Wellington. E ela, ué. Aí quando cheguei lá, eu falei, você, né, com a minha filha. Mas assim, é uma mãe para mim, realmente. Principalmente quando eu perdi minha mãe, né? Há um tempo ela me abraçou, ela teve o cuidado, ela teve tudo ali comigo também. E ela sempre foi essa mãezona. Ela é uma mãezona para todos. Então, tem os lados dela meio difíceis, Temperamento, temperamentos bem difícil. normais, né? Perfil de qualquer cada um. é o perfil de cada um, né? Mas é uma pessoa de um coração, ó, enorme. Qual o nome dela? Thelma. Manda um recado aqui nessa câmera pra dona Thelma. Thelma, te amo, você sabe, né? Você mora no meu coração, é a minha mãezona. Coisa linda, viu? Coisa linda, muito bom. Então é isso, o programa realmente é pra gente falar de milagres. Eu não imaginava que você ia chegar nesse milagre da netinha de vocês. Essa é muito forte. Realmente, o poder Sim, da o oração, poder da oração. o poder da oração transforma tudo, 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 tudo. Eu tenho vivido de oração, assim, eu vivo oração, eu tenho falado muito de oração, né? Aquele culto de ontem, né? Foi muito. Nossa. Pastor Venâncio, eu espero um dia você vir aqui conversar um pouco com a gente. Que Verdade. culto, Que que culto. culto, que culto. E precisa mesmo focar nisso, que a oração tem poder, gente. Os nossos filhos, né? Eles veem a gente orando. Todos os dias a gente ora junto. Um conselho também que eu dou para os casais: orem juntos, com seus maridos, suas esposas, porque é muito importante essa unidade no casamento.
E a oração tem poder, né? Quando o casal ora junto. A gente tem esse hábito já desde sempre. Se a gente não, geralmente a gente ora de manhã, logo que acorda. Quando a gente não consegue por algum motivo, a gente ora no carro, que a gente também trabalha junto, então é mais fácil. Mas se aconteceu qualquer coisa, a gente ora à noite antes de dormir juntos. A gente tem nosso momento, claro, separado, né, de cada um ir para o seu secreto e orar as suas questões, mas é muito importante quando o casal está junto, unido, em oração. E os nossos filhos, eles veem isso, e eles até pedem, né, assim, Sim. quando a Alice está doente, ou a minha filha está doente, ela chama, mãe, faz uma oração para mim. Então, eles já reconhecem, né, isso. Não é sobre nós, não é sobre a gente que está orando, é sobre Deus, né, Jesus, que é sobre quem responde a oração. Né? Não é porque às vezes as pessoas acham que mas o meu pastor era mais bonito. Não é sobre orações bonitas, né, e perfeitas. É sobre o que está no nosso coração e é sobre quem responde, Sobre a né? entrega, né? Sobre a Sobre a entrega, e é entrega. ele que vai responder a gente. Então, a gente precisa entender que é uma ferramenta muito forte, né, a palavra de Deus. E a gente orar a palavra de Deus, declarar na nossa casa, Isso. né? Porque às vezes a gente tem o hábito de declarar para as pessoas, de profetizar na vida de outras pessoas e não na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso negócio. Se a gente já tem ali toda a ferramenta, né? Que a gente é mais forte, tudo pode naquele nos fortalece, que maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo. Então a gente precisa pedir isso a Deus, declarar, Salmo 91, declarar a palavra de Deus na nossa casa, que ela é uma ferramenta muito forte, né? E poderosa que a gente tem para as nossas vidas. E o nosso posicionamento, né, a nossa atitude ali, eles vão vendo. Então, eles vão vendo e você tá plantando uma sementinha ali neles. É como ela falou, ela pede para orar algo que ela precisa fazer. Ela fala, pô, ora por mim, ora para Alice que tá um pouco doente. Hoje em dia a gente senta na mesa para poder almoçar todo mundo e eles falam, a gente sempre ora pelo alimento, agradece. Então, às vezes, quando um ameaça em comer antes, ele já fala: não, 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 minha mãe tem que orar. Espero eu poder orar, espera, entendeu? E a mãe dela cobra, às Minha vezes, mãe vamos também, não vai orar, ter oração vai ter hoje? oração hoje. Então, a gente sabe, é isso que a gente vê que Deus falou, é a família, é ali que você vai É o transformando. tempo de Você mesa, é o tempo né? de mesa, você não precisa querer impor a religião para eles. Nem pode. E nem É pode. porque eles não têm o entendimento, então não adianta nada que a gente fale vai trazer eles, muito pelo contrário, eles vão, quando eles vão, vai Quer afastar mais afastar mais ainda. eles. Então, hoje a gente tem esse entendimento, o tempo que a gente está com eles, o tempo de mesa. É. Quando a gente tem oportunidade, a oração sempre a gente faz. Se a gente tiver alguma oportunidade de falar alguma coisa, a gente fala, mas a gente também tem que ter esse discernimento se é o momento de falar, porque, como a gente sabe, eles não têm entendimento, então muitas vezes não vai adiantar a gente falar certas coisas. Então, eles precisam ver o quê? Mais na atitude, na nossa atitude, né, do que a gente realmente falar alguma coisa. É a atitude, pô, eles realmente estão mudando. Eu, principalmente, que sempre tive um temperamento também muito parecido com o da minha mãe, então, de ter domínio próprio, de não responder logo, de atacar. Então, eu tenho que eu entendi? Que eles têm que me ver diferente. Porque Jesus, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, então eu estou sendo transformada. Eles precisam ver isso. E como é que eles vão ver isso? Na minha atitude, na minha reação. Quando eles falarem alguma coisa, eu preciso agir como Deus agiria, como Jesus agiria, né? Se na igreja eu consigo fazer isso, por que em casa eu não consigo, né? Porque a gente não pode ser duas pessoas, a gente precisa ser a mesma pessoa que a gente é na igreja, dentro da nossa casa, principalmente na nossa casa, né? Que hoje a gente vê muitos casamentos destruídos, muita família destruída, porque na igreja a pessoa é uma coisa e em casa a pessoa chega e é outra completamente diferente. E isso faz com que os filhos, né, às vezes esposa e maridos que não são convertidos, ficarem com raiva da igreja. Porque, ué, o que está acontecendo? Lá você é uma coisa dentro de casa, então você não está mudando nada. Então eu precisei, repito, Deus precisou me parar em casa para eu entender o que eu precisava fazer dentro da minha casa. E é um processo, né? Eu ainda estou sendo trabalhada, né? Não é um processo fácil, é difícil, mas é um processo que vale a pena, né?
Então, acho que a gente precisa continuar aí sendo obediente ao que Deus tem pra gente. Que bom ouvir isso, viu? Quer dizer que sua mãe tem um perfil assim mais agitado, né? Mais nervosa, vamos dizer assim. Isso. E você também tinha esse Sim, perfil. sim. E você fez o Revaiar, você fez DIP, você serve já desde então na igreja. E eu tenho certeza que isso tudo ajudou a Sim, você ter essa sabedoria. exatamente. Isso aí, para mim, é provérbios. Porque essa sabedoria que a gente tem que passar realmente para nossa família, para os Exato. nossos funcionários, para os Exatamente. nossos amigos, Sim. né? Eu também tinha um temperamento bem agitado, sabe? Ainda tenho, tá? Confesso que a cura é um processo. É um É um processo. processo, Você exatamente. tem que ter. Você vê os personagens da Bíblia que tem exemplos desse. Davi também tinha, mas tinha sabedoria É para isso. aquele momento, né? É a gente Então, entender que a gente tem que dominar a nossa carne. Essa semana passada eu tive um testemunho de uma liderada nossa que está fazendo curso Pink comigo, curso de mulheres. Mulheres, a próxima edição que abrir, se inscrevam, é muito edificante, né? Sempre que a gente pode estar aprendendo. E aconteceu uma situação na igreja, e aí a gente tem que ter cuidado, porque todo mundo está observando a gente, né? Principalmente os crentes, né? Os cristãos. Então a gente é observado dentro da igreja e fora da igreja. E aí eu estava na igreja, no lounge, e aí aconteceu uma situação um pouco desagradável, que veio uma pessoa falar comigo, mais ríspida e tal, e eu consegui, através do Espírito Santo, ter domínio próprio e levei a situação muito bem, assim. E essa pessoa estava me observando. Olha só como a gente é observado. E aí ela deu esse testemunho, que naquele dia, quando ela me viu, ela pediu ao Espírito Santo, que ela queria ter a sabedoria que eu tive ali naquele momento. Aí quando eu fui contar para ela, eu falei assim, então, eu também peço a Deus todos os dias, ao Espírito Santo, que eu tenha essa sabedoria, principalmente dentro da minha casa. Porque na igreja, como eu falei, é muito mais fácil a gente ter esse controle. E dentro da nossa casa, que todo mundo conhece a gente. Então, essa é a minha oração diária. Então, eu fiquei surpreendida, né? Porque na hora você não vai ter essa noção que as pessoas estão te observando. ao tempo todo. Né? Eu realmente não, eu Tempo nem, todo. eu nem pensei nisso. Eu estava naquela situação, mas eu não pensei quem estava ao meu redor. Mas eu consegui me controlar. O Espírito Santo, com certeza, me ajudou ali. Então, eu falei para ela, obrigada, né, por você ter me dado esse testemunho. A certeza de que eu estou no caminho certo, né? E que eu peço a minha oração diária mesmo, Senhor, trata o meu coração, que eu tenha a motivação certa no meu coração e que eu seja exatamente para os meus filhos, na empresa, que eu seja exatamente como eu sou, como eu consigo ser na igreja, porque se eu consigo ser assim, na igreja eu vou conseguir ser dentro da minha casa, principalmente na minha casa, né? E na empresa e tudo mais. Então, eu acho que é isso, a gente tá o tempo todo mortificando a nossa carne e deixando o Espírito Santo agir, porque a gente, realmente, se a gente é uma nova criatura, se a gente nasceu de novo, a gente precisa agir de acordo com essa nova criatura, porque a nossa alma não se converteu, né? Nosso corpo, mas o nosso espírito sim. Então a gente precisa lutar contra isso e fazer a vontade do Senhor. Ser parecidos Ser parecido com com Jesus. Jesus Com Cristo. É. Vamos falar um pouco da empresa de vocês. Quanto tempo vocês trabalham juntos? Como é trabalhar junto? Eu também trabalho com a minha esposa, né? Nós somos sócios em uma das empresas. E eu sei que é desafiador, né? Mas como é que vocês fazem? Cada um tem uma função, cada um toma conta de uma coisa. Como é que é esse relacionamento antes de ser convertido e agora já convertido há algum tempo? Bom, eu sou da parte operacional, né? Vamos lá. Então a gente tem a clínica de podologia, né? A Pé e Vida. Já tô no ramo aí há 26 anos na podologia. E quando eu conheci a Dani, já estava, né, nesse ramo. Ela trabalhava numa multinacional. E depois de um tempo, a gente estava junto, 5 anos. uns 5 anos, né? Houve algumas mudanças lá na empresa e aí ela resolveu sair e começou a trabalhar
comigo. E aí nós estávamos com a empresa e, assim, no início é um pouco difícil, porque a gente está muito junto e às vezes não bate, né, os direcionamentos, não bate às vezes, né, o mesmo pensamento. Então, assim, ela tinha um gênero um pouco mais difícil, era um pouco mais conflito. E a gente levava para casa, às vezes, né? Problemas da empresa. A gente não sabia Não separar sabia separar na época, né? na Antes da época. gente se converter. Então, assim, às vezes dava alguns conflitos. Mas depois que nós sentamos e falamos, ó, empresa é empresa, casamento é casamento, mesmo antes de ser convertido. E aí a gente conseguiu separar isso. Então, dentro de casa a gente não leva nada de empresa. Se a gente for para falar sobre empresa, é dentro da empresa ou tomando um café fora de casa. Então, quando a gente estivesse em família, quando a gente estivesse, não era para falar. E aí deu muito, super, hiper certo. E assim, a gente praticamente, a gente tem o mesmo pensamento, a gente se alinha em estar sempre caminhando junto e toda decisão junto. Um vai falando com o outro e antes de tomar qualquer decisão, a gente conversa, a gente senta. Então, é um fluir muito tranquilo. A gente sempre foi assim, muito junto. Mesmo Conectados. antes de converter, os nossos filhos falavam, vocês são muito juntos. Vocês fazem tudo juntos, não fazem nada separado. Falei, gente, é porque a gente é assim. Até às vezes, né? Poucas vezes que às vezes a gente ia em algum lugar, por exemplo, ele não queria ir no shopping, um exemplo. Aí a gente ia com os nossos filhos. Aí eu ficava lá, a gente estava num restaurante. Aí eu, não tá a mesma coisa, sem o El aqui, tô sem graça. Então, assim, porque a gente sempre foi assim, né? Claro que a gente tem nossas particularidades. Às vezes ele precisava sair com alguns amigos para conversar, porque é aquilo que eu falei, a gente sempre foi muito procurado. Mesmo antes da gente estar na igreja, quando a gente estava no mundo, muitos casais sempre procuravam a gente. Os homens, ele e as mulheres, a mim, para pedir conselhos, para desabafar. Então, a gente tinha essas particularidades, às vezes, de cada um estar ajudando, né? Ele e os amigos, as meninas. Mas o tempo, a maioria das vezes, era sempre muito junto. Então, por isso que sempre deu muito certo. E quando a gente teve essa conversa, que a gente falou, ó, trabalho é trabalho, casa é casa, aí a gente não tomava nenhuma decisão separado, sempre a gente conversava. Agora, mais ainda, depois que a gente se converteu. Mas para a gente sempre foi muito leve. Às vezes eu vejo quantos casamentos, né, acabaram na pandemia, porque os casamentos, as pessoas não ficavam juntas. Era sempre no trabalho, uns trabalhavam viajando. E quando veio a pandemia, que foi obrigado os casais a ficarem em casa, a gente tem estudos que falaram, pesquisas que muitas pessoas se separaram, porque não conseguiam mais ficar juntas, né? Tão juntas. E a gente não, porque a gente sempre foi muito junto, desde A então. falta de verdade. Por quê? Eu vejo muito nos casais, um faz uma coisa sem falar com a esposa. Sim. E a esposa também faz outras coisinhas sem falar com o esposo. E aí, onde não há luz, assim, onde a luz chega, as trevas dissipam, né? Verdade. Então, assim, chega a verdade, poxa, mas você não me falou. Não é? Vocês são agora professor, Sim. mestre de noivos, coisa linda. Tem uma aula sobre acordo. Olha isso. Olha aí. Então, quando você aprende que o dinheiro é de vocês, vocês são um só. Exatamente. Um só. Né? Isso. Os projetos, mesmo que não trabalhem juntos, Sim. são de vocês. O propósito, né? Tem que ter o mesmo propósito. Então, facilita. Exato. Mas existem muitos casais, até no nosso meio, Sim. que um tem uma continha ali, Sim, tem um negocinho, mas sim. se acontecer, a gente não vive do si. Exatamente. A gente serve um Deus que é único e é verdadeiro. A gente não pode ficar contando com eu vou guardar aqui. Não é isso. Exatamente. Hoje, assim, tão bom, né? Como é bom ser crente. Eu pego meu celular e a minha esposa vê meu Instagram, meu Sim. Facebook, minha conta, meu WhatsApp. E eu fico na paz. Exatamente. Por quê? Verdade. Verdade. A gente Né? também, um tem a senha do outro, ele vê também tudo, entra na minha conta. Porque é tudo junto, É tudo gente. junto, Não tem como separar, entendeu? Mas a gente estava falando da empresa, vou até Isso. pedir para a mídia aqui colocar
a empresa de vocês. Então você da parte operacional Operacional. e você Administrativo. Administrativo. igual lá. Eu sou mais, não sou nem operacional, eu sou mais o comercial, né? Eu que faço Sim, sim, as sim. pontes, as conexões para fazer os orçamentos, mas ela me ajuda demais, demais nos orçamentos, nos cálculos, na folha de pagamento. Ó, eu tô aqui hoje, sexta-feira, trabalhando com obra, ela tá lá vendo as questões de pagamento. Né? É isso. E essa É isso área aí. e a gente tem essa comunicação. Às vezes eu penso alguma coisa, ela tá pensando também. Isso. Quando eu falo, não, mas é sério. Isso Sobre metas, unidade. tudo a gente conversa, né? Eu penso antes, aí converso com ele, o que que você acha disso? Porque precisa pensar junto, né? Os dois precisam pensar juntos. E aí a gente tem a Pé e Quem vai Vida. falar aí da Pés de Vida Barra? Que maravilha, hein? A Pé e Vida Barra é a nossa segunda unidade. A gente tem a primeira unidade, que é a Pé e Vida MAP, que fica ali atrás do Rio Centro. A gente já está há 13 anos, né? A Pé e Isso. Vida MAP. E aí a Pé e Vida Barra a gente abriu debaixo de uma palavra, né? Olha a importância Foi debaixo disso. de uma palavra do Senhor. E aí a Pé e Vida Barra tem 1 ano e 4 meses, né? Eu acho, mais ou menos. 6. 1 ano e 6 meses. E é assim, é desafiador, né? A gente ser empresária no Brasil, mas a gente entende que tudo é um propósito, né? Foi o Senhor que pediu para a gente abrir essa unidade, então a gente está debaixo da palavra dele e a gente precisa entender que a gente não está aqui para olhar para as circunstâncias, né? A gente está para ser obediente e olhar lá na frente. Se ele deu essa palavra, a gente permanece firme. E é isso. Não é fácil lidar com pessoas, né? Mas é muito bom. Então muito vocês bom. cuidam da saúde dos pés aí. Das Isso. É pessoas. isso. O da Hélio é saúde dos podólogo, pés. né? Ele é podólogo e aí a gente tem as funcionárias, mas ele também atende. Uau, olha, saiu É. isso tudo aqui. Eu não consigo, não. Por isso que eu tô só na a parte administrativa. Para mim, E ele vai de boa ali. ele vai. De boa, de boa. Ah, eu e Fernanda ficamos assistindo esses vídeos. Sério. Mas tem muita gente que realmente gosta de gosta assistir, dessa. gente. Não, a gente Não. É assiste. disso e tirar cravo. Nossa, eu assisto As demais. pessoas- Ela me manda, às vezes, e eu mando pra ela. É que hoje eu tenho, além da empresa de obra, eu tenho a imobiliária, né? E agora o podcast. Então, assim, o tempo que sobra pra ver um vídeo ali, alguma coisa, é raro. É raro. E a gente tem que se policiar. Sim. Sim. Porque às vezes eu tenho ali São na minha as agenda distrações, né? uma As agenda distrações. lotada ali de compromissos e eu vou estar vendo rios. É. Não pode, né? É. Então, assim, é um processo. Mas que história bonita de vocês, a empresa fluindo, a família, os ministérios, vários milagres aqui. É isso. Sim. Queria caminhar para o final, pedir a vocês, pode ser ou você ou ele, escolhesse aí um versículo para a gente ler e orar em cima desse versículo e declarar a palavra para quem estiver assistindo, para a gente caminhar para o final desse episódio, 15º episódio de bênção. Amém. E tenho certeza que vai edificar muita gente. Muito. Amém. amém. Pessoas que têm dúvida Sim. da oração, da fé, Sim. da unidade, do Isso. carinho do casal um com o outro, É. do desenvolvimento pessoal, Sim. de você ser um cara tímido e hoje um professor, se assim pode se Amém, dizer, glória a né? Deus, Amém. Isso tudo é transformação e só Deus Só na Deus nossa Só pode vida. Deus na fazer. nossa vida. Só Só Deus Só na Ele nossa ele vida. pode fazer. Só Ele pode Quem vai escolher o versículo? Escolhe o Filipenses. seu Filipenses. Aquele. Tudo posso naquele que me fortalece. Acho que é Filipenses. Eu não lembro agora qual é. Nossa, abri em Filipenses, hein? É. Fala, Direto. qual o capítulo? Eu não sei. Filipenses 4. Acho que é 4. Eu abri Filipenses por um acaso, porque eu tô acompanhando lá o pastor Renan, Ah, sei. na série nova, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Poder do contentamento. Tem 2 pregações já. Aí quando eu consigo acompanhar, né? Para, acompanha, né? Quando eu consigo acompanhar. Filipenses 4:13. Vou botar aqui, ó. Vou passar aqui. Eu que vou ler, vou ter que botar o óculos. A Bíblia é grande. Né? A minha Bíblia é grande, tá aqui. É grande, mas não dá pra mim, não.
Tô sabendo que você fez aniversário esses dias, né? Fiz. Não é todo dia que faz 40, então parabéns mais uma vez. Eu vou ler do 10 ao 13, tá? Por favor, Porque por favor. fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu Poxa. acho que esse versículo já diz tudo, né? Que a gente não precisa ficar baseado nas circunstâncias, no que a gente está vendo, mas é no que Deus já liberou sobre a nossa vida. Quando a gente tem uma palavra e a gente tem certeza de que foi Deus que liberou essa palavra, então, independente se você está vendo ou não está vendo, aquela palavra ela vai se cumprir na sua vida. Você precisa ter isso muito forte na sua mente, que Ele declarou a palavra e que a gente tem que andar debaixo dessa palavra. Então, Paulo quebrou tudo nesse dia. é. Né? As cartas de Paulo mexem comigo demais. Eu E gosto todos os muito. milagres que a gente tem vivido, quando eu falei que aquela música é muito, que eu vivo de milagres, e é verdade, né? Então, várias circunstâncias que a gente vê que como que isso pode estar acontecendo? É Deus. É a mão de Só é a Deus. mão dele. E se a gente tem uma palavra, isso basta. Ele é suficiente, a palavra dele é suficiente para nossa vida. Amém. Amém. Queria pedir para o meu amigo orar por esse programa, por esse episódio. É o 15º episódio. E eu tenho certeza que vai edificar muita gente. Amém, com certeza. Senhor, meu Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo que o Senhor preparou, o Senhor agendou e fez com que a gente participasse. Pai, obrigado. Obrigado, meu Deus, por esse lugar, por esse ambiente, Senhor Deus, Glória a do qual Jesus. você colocou no coração do teu filho. Aleluia. Abençoe ele, derrame óleo fresco sobre a cabeça dele, Senhor Deus. Toda a equipe dele seja abençoada e receba toda a unção de ti, Senhor Deus. Que este lugar, Senhor, seja transformador. Que daqui passem pessoas, Senhor Deus, que tenham, Senhor Deus, testemunho para edificar e salvar outras pessoas. A cada um, Senhor Deus, que esteja assistindo cada episódio, Senhor Deus, que esteja transformado pela tua palavra, que cada testemunha aqui, Senhor, vá, Senhor, cuidando deles, Senhor Deus, e vai transformando cada coração. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por Jesus, esse tempo, por estar participando aqui, Senhor, Sim, desse Deus. 15º episódio. Jesus. Ó Deus, gratidão, gratidão, gratidão Amém, pelo Deus. coração do teu filho. Obrigada, Gratidão, Jesus. Senhor Deus, por você nos proporcionar esse momento. Que o Obrigada, Senhor Jesus. abençoe, glorifique esse lugar, esse ambiente Através do teu e nome, todos Senhor. os que estão envolvidos aqui. Gratidão por mais um dia. Obrigada, Jesus. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Glória a amém. Deus. E você que se identificou com esse episódio, mexeu com você, mexeu com o seu coração, encaminha esse podcast para alguém que está precisando, compartilha, comenta. E se você tem um verdadeiro milagre, uma história linda como a do Wellington e da Dani, faz um contato conosco. Vamos contar a sua história também aqui no Constância Cast. Porque constância na palavra gera transformação. Obrigado. Amém. Amém.